A jornada no deserto é a nossa peregrinação espiritual. Então, isso aqui está simbolizando a vida do cristão. Ele sai do Egito. Aí, às vezes, o Egito não sai dele, né? Esse é o problema, né? Mas vamos lá. Ele sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho. O texto está dizendo que eles foram batizados em Moisés. Por quê? Está apontando lá para frente, para o Messias. Porque Moisés é uma sombra do Messias. É uma figura do Messias. É um tipo do Messias. Porque Moisés vai dizer assim, ó, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E esse, vocês vão ouvir. Então Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ele é uma figura de Cristo. Eu vou explicar para você daqui a pouco que Platão falou sobre essa questão de figura. O mito da caverna. Vou explicar para você daqui a pouquinho isso. Mas na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná. Jesus disse, lá no Novo Testamento, que ele era o pão que descia do céu. O pão de Deus que descia do céu. E ele disse para a mulher samaritana que ele era a água da vida. Então o texto está dizendo que todos, no versículo 3, comeram do mesmo alimento espiritual. Comeram de quem? De Cristo, de maneira simbólica. E todos beberam da mesma água espiritual. Que água? Cristo, de maneira simbólica. Como é que sabe disso, pastor? Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. Essa rocha foi ferida. Preguei uma mensagem aqui sobre isso. Está no canal da igreja, a rocha ferida. Ela apareceu 2 vezes no relato bíblico, mas o texto está dizendo que essa rocha seguia o povo de Israel. Era uma rocha que andava do lado deles? Não, está dizendo que o próprio Messias, antes da encarnação, antes de se tornar um ser humano, acompanhava o povo de Israel. Havia uma lenda judaica de que essa rocha seguia o povo por 40 anos no deserto. Era uma lenda judaica, e Paulo escreve sobre isso no versículo 4, e isso é fato. Paulo vai dizer que isso aconteceu, que o próprio Cristo seguia o povo no deserto. Então nós podemos dizer aqui que esse povo, eles experimentaram o próprio Messias. Aquilo que nós experimentamos, estamos experimentando. Cremos em Jesus, saímos do Egito, fomos batizados, ou seja, passamos o Mar Vermelho e agora estamos caminhando no deserto. E a nossa vida depende totalmente da provisão de Deus, em todos os aspectos. Amém? Ok. Mesmo experimentando como que por figura o próprio Messias, Deus não se agradou deles. Por quê? Eles não experimentaram todos os benefícios que o Messias poderia dar, mesmo antes de se manifestar. Então por que Deus não se agradou deles? Olha o versículo 5, vai dizer assim. Versículo 5. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. E seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. O que é uma tipologia? Moisés é um tipo de Cristo. Cristo é um antítipo de Moisés. O antítipo é o cumprimento do tipo. A rocha ferida é um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo da rocha ferida. A rocha, ela foi ferida e saiu água. Jesus foi ferido do lado e saiu sangue e água. Então, todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para a realidade, que é quem? Cristo. Interessante que Platão vai contar o mito da caverna. Quantos conhecem? Pessoas que cresceram, nasceram dentro de uma caverna, acorrentados, olhando para o fundo da caverna. Atrás da caverna tinha um fogo, uma tocha de fogo, enfim, uma luz ali, gerada por uma fogueira, essa é a palavra. E algumas pessoas estavam manipulando as outras pessoas, colocando figuras ali na frente daquela chama de fogo, e a sombra era projetada na parede. E aquelas pessoas cresceram acorrentadas na caverna, e tudo que elas conheciam eram aquelas sombras. Elas achavam que aquelas sombras eram o mundo real. Elas achavam que tudo que existia eram aquelas sombras. Elas não olhavam para trás para ver a realidade. E um dia, um daqueles homens acorrentados escapou. E ele saiu para fora e ele se assustou vendo a realidade, ele ficou com medo. E ele foi gradativamente se adaptando com a realidade. Então ele voltou para tentar libertar os seus amigos, e os seus amigos riam dele. Diziam, você está doido, a realidade é isso aqui, ó. Tudo que eu conheço é isso aqui. Então, Paulo ele vai se apropriar disso e ele vai dizer que tudo no Antigo Testamento é como sombra, mas a realidade é Cristo. Abre sua Bíblia aos Colossenses. Eu não ia ler esse texto, mas só para você entender melhor. Aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Colossenses 2, 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. É como se você tivesse uma dívida, ele pegou a sua dívida e ele pregou na cruz. Está lá, pregado. O Josias não deve mais nada. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Por quê? Quem é o acusador dos nossos irmãos? O diabo. Mas agora não tem mais do que nos acusar, porque foi lido aqui que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ninguém pode nos separar. A partir do versículo 31 do capítulo 8 de Romanos, que foi lido. Então a nossa dívida está paga e está lá na cruz. Então o inimigo está envergonhado e derrotado, porque ele não pode nos acusar, porque nós não devemos mais nada para a justiça de Deus. Ok. Verso 16. Portanto, não deixe que ninguém os condene. Por causa disso, a dívida foi paga, não deixe ninguém condenar vocês. Pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias de lua nova ou os sábados. Aqui o adventista fica bravo comigo, né? Como assim? Nem os sábados. Pois essas coisas, todas essas coisas, tudo que está no Antigo Testamento, são apenas sombras da realidade
futura. E o próprio Cristo é essa realidade. O mito da caverna. Paulo se apropria de Platão para explicar que tudo o que foi